O Burkina Faso, que conheceu o segundo golpe de Estado em menos de um ano no passado fim de semana sob a batuta do capitão Ibrahim Traoré, vive ainda na incerteza. Tanto mais que a vinda na terça-feira de uma missão da CEDEAO, a comunidade regional, atualmente presidida pela Guiné-Bissau, tinha exaltado os ânimos. A missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental acabou por limitar a sua deslocação ao aeroporto da capital. É precisamente a partir de Ouagadougou que se junta a nós a embaixadora brasileira Helene de Barros, que começa por nos descrever a situação atual no país. Quarta-feira, amanheceu a cidade normal, as crianças voltaram às aulas já a partir de segunda-feira e todo o comércio, a cidade tem muitas lojas e o comércio é muito informal aqui, né? E está todo mundo na rua, nas calçadas e voltou sem nenhum distúrbio. Teve um início de protesto, mas foi em relação à missão da CEDEAO, que veio ao Ouagadougou para uma primeira conversa frente a frente com o capitão Ibrahim Traoré. E as conversas aparentemente correram muito bem, mas eles não puderam nem sair do aeroporto. Houve descontentamentos em relação à CEDEAO, à missão que veio da população? Sim, a missão foi percebida, houve receio das pessoas que estavam protestando de que a CEDEAO fosse novamente decretar sanções contra o Burkina, tomar uma posição muito forte em relação a esse segundo golpe. E então as pessoas que estão apoiando esse movimento MPSR, que eles chamam 2, né, em alusão ao MPSR-1, que foi o movimento do ex-presidente, do presidente deposto, né, Damiba, então não queriam que a CEDEAO exercesse pressão no sentido contrário. E há possibilidades de novas sanções contra o Burkina Faso? Eu entendo que está tudo ainda em negociação, mas uma grande possibilidade de que não haja é que o governo que está assumindo agora a direção do país mantenha o calendário já acordado pelo governo anterior. São todos, aparentemente, do mesmo movimento. Então, aparentemente, isso seria algo favorável se for mantido, claro, o calendário, e se forem mantidos todos os pontos acordados com o governo anterior, eu acho que isso seria favorável, mas eu entendo que as negociações estão se desenrolando e que a comissão da CEDEAO, que esteve aqui, comissão de alto nível, foi chefiada pelo ex-presidente do Niger, que é o mediador entre a CEDEAO e o Burkina Faso. Vai haver a devolução do poder em julho de 2024, é o que está a ser dito. Foi o acordado, que as primeiras eleições democráticas se dariam logo em 1º de julho de 2024. Mas essa missão da CEDEAO agora vai reportar ao comitê mesmo dos chefes de estados que compõem a CEDEAO e imagino que a CEDEAO deve convocar alguma reunião extraordinária ou deve alguma maneira de deliberar sobre esse assunto. E aqui em Ouagadougou, a situação em torno de Ibrahim Traoré, que diz que não quer continuar com o poder, que vai ser uma situação onde ele vai deixar. Não, eu tenho a impressão de que o que se comenta aqui é que ele não tem disposição de exercer poder político. A preocupação dele é com a vertente militar, com a luta contra o terrorismo, que diariamente está avançando, fazendo muitas vítimas, sobretudo na população civil, nas mulheres e nas crianças. Ele enviou suprimentos na cidade de Bo, que fica no norte, que está sitiada desde fevereiro pelo grupo do Jenin. Já houve crianças que morreram de fome lá, porque a cidade está sitiada. Vai tentar libertar a cidade, não é? Eu imagino que sim, né? Mas para isso é preciso fazer toda uma preparação e etc. Então, a minha impressão é de que a preocupação deles é com essa parte militar, propriamente dita, que no entendimento deles não estava sendo a prioridade absoluta do governo anterior, né, do governo deposto, e que o poder seria passado para um civil que efetuaria a transição, da mesma maneira que aconteceu em 2014 e 2015, quando houve as revoltas populares que acabaram derrubando o então presidente Compaoré, né? Mas tudo isso são especulações. Estou a falar também da Embaixada Brasileira, que vai agora acontecer. Está tudo a funcionar bem? Isso é uma coisa que é preciso aguardar, primeiro, as definições das comunidades regionais aqui, né? A CEDEAO, a União Africana, e ver que tipo de entendimento o próprio continente africano, que tratamento vai dar a isso.
Mas um segundo golpe em menos de 9 meses é sempre preocupante. Uma Preocupante pausa, também para as povoações estrangeiras exatamente. que estão a sair do país, estão a fugir ou ainda têm uma certa Não, estabilidade? não, há estabilidade. Eu não sinto um sentimento anti-francês contra as pessoas. Eu acho que os protestos mais são dirigidos contra uma presença militar francesa, similar à Barkhane no Mali, mas que aqui nunca houve. Aqui você tem uma cooperação militar com a França acontecendo, mas não tem tropa, como havia no Mali, né? A senhora embaixadora não aconselha os brasileiros de fugir do país? Não, de jeito nenhum. As pessoas aqui são muito afáveis, muito amáveis. Nenhuma das outras embaixadas, que eu saiba, esteja se sentindo ameaçada. O que há agora é um conselho de várias embaixadas para que as pessoas não viajem para cá, a não ser que em caso de necessidade. E isso por conta do terrorismo, né? Porque o terrorismo está avançando cada vez mais, né? Então, mas por enquanto a situação está sob controle, acalma, o golpe de Estado não colocou em perigo a população civil, estamos todos aguardando os desdobramentos. Houve várias manifestações hostis à França e viram-se bandeiras russas nas ruas de Ouagadougou. O que está a acontecer é que a influência francesa está a ser discutida no Burkina. Não, eu tenho a impressão que não é influência francesa. Eu acho que tudo isso é contra a presença militar. O Burkina é um dos poucos países da África Ocidental que, após a independência, em 1960, nunca concordou com presença de tropas, ou inclusive com cooperação militar. Sempre é o país dos homens íntegros, né? Eles são muito orgulhosos da autonomia. Eu entendo que é mais contra uma percepção de suposta ingerência. Eu não percebo esse movimento nessa dimensão que às vezes parece forte para quem está fora do país. Eu não percebo aqui que haja essa agressividade, xenofobia, etc., nem contra os franceses, nem com relação a nenhuma outra nacionalidade. É um povo, repito, é um povo maravilhoso e eu não percebo nada disso em relação a ele. Tudo voltou ao normal agora em Ouagadougou? Sim, normal, pendente dos desdobramentos políticos, né? Porque o entendimento é esse. Esse novo movimento não quer tomar as rédeas políticas do país. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Era Helene de Barros, embaixadora do Brasil em Ouagadougou, no Burkina Faso.